Amém? Eu quero saudar você na paz de Cristo Jesus. Amém, querido? Amém? Amém. É com muita alegria que nós estamos nessa manhã. E primeiramente para participar de um banquete. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus tem um maná para você. E Ele tem fala assim, ó, Ele tem uma mesa preparada. E eu quero convidar você nessa manhã para comer desse maná, desse banquete. E eu quero compartilhar, irmãos, uma palavra que tem ardido no meu coração. E eu tenho dito algo, eu tenho uma clareza de que eu sou apenas a mensageira, porque a mensagem é do Senhor. A palavra é do Senhor. E antes de pedir para você abrir a sua Bíblia, porque nós não vamos ler apenas um texto, mas alguns textos, eu quero começar trazendo à sua memória João 15. Porque lá no texto de João 15, há uma descrição da videira, amém? Os irmãos lembram disso? Amém? E ao descrever a videira, que é uma árvore, o texto trazendo a figueira como uma ilustração, ele fala da vida orgânica da igreja. E poderia ser usada qualquer árvore. Mas João usou a figura da videira. Jesus falando, né? Porque é as falas de Jesus escritas ali. E a videira, ela tem um significativo. Porque se a gente comparar a videira, diferenciando do cedro, que é uma outra árvore, a gente vai perceber algumas coisas. Por exemplo, a videira, ela tem características bem peculiares. Uma delas é que ela não cresce para cima. Ela cresce para os lados. Você já reparou isso? O cedro não, ele cresce para cima. Ele tem um caule grande, ele está destacado, mas a videira, ela se espalha para os lados. Isso fala algo muito, muito forte para nós. Porque a igreja do Senhor é aquela igreja que se espalha para os lados e sai abraçando toda e qualquer pessoa. Ela abraça. A igreja do Senhor, ela não está querendo o destaque, mas ela está querendo abraçar. E quando eu fico pensando naquela figura da videira, isso traz para mim o resgate de algo que é muito sério para os dias de hoje, que mais do que nunca, Deus está querendo restaurar dentro da sua igreja uma dimensão apostólica. Porque, deixa eu explicar para você o que eu estou falando de igreja apostólica. Igreja apostólica é aquela igreja, no significado da palavra apóstolo, que é ser enviado. Então, quando Deus fala que quer nos conduzir a esse lugar, a essa dimensão de ser uma igreja apostólica, recuperar isso, porque na verdade a igreja do Senhor, ela é uma igreja apostólica, ela é enviada, ela não pode estar estagnada, parada, mas ela é soprada, ela é movimentada pelo Espírito, ela está comprometida em se espalhar, em abraçar. E essa igreja apostólica é uma igreja que não está interessada em construir papado. Ela não está centrada nela. Ela não é centralizadora. Ela tem visão de reino. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pergunta, irmão, você está entendendo o que a pastora está falando? Porque ela está começando, ela está introduzindo. Porque na verdade nessa manhã eu quero compartilhar de forma rápida 3 marcas de uma igreja apostólica. 3 marcas que eu e você precisamos carregar. Porque essa igreja apostólica, essa igreja que Deus está levantando nesses dias, forte, corajosa, ousada e intrépida. É essa igreja. E eu quero compartilhar de forma rápida algumas marcas, 3 marcas dessa igreja apostólica. Porque a igreja apostólica é aquela igreja que promove pessoas. Que está interessada em promover pessoas, em abrir caminhos, em investir em pessoas. A primeira marca que eu quero falar para você é que a igreja apostólica, ela crê no impossível. Você pode repetir comigo? A igreja
apostólica, ela crê no impossível. Amém? Então você vai abrir primeiro lá em Romanos. Nós vamos ler alguns textos. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 16 e o versículo 17. Olha o que Paulo diz. Nós somos uma igreja que crê no impossível, querido. Nós carregamos a dimensão do impossível. Porque nós cremos que quem opera é o Senhor. Nós cremos que quem é o Senhor da obra é o Senhor. Nós cremos que agindo o Senhor, quem impedirá? E Romanos 1, versículo 16 e o versículo 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sabe o que o texto diz? Que nós não vivemos numa lei normal, a nossa lei é acima do natural. A nossa lei, ela fala que impossíveis se realizam. A nossa lei fala que o nosso Deus é um Deus que opera milagres. A nossa lei diz que a cada passo, a cada decisão, a cada escolha, a cada movimento precisa ser fruto de fé. Fruto de fé. E essa igreja apostólica é uma igreja que acredita, que crê. Ela é inabalável na sua fé. Lucas 1:37 diz assim: nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. Você sabe qual é a tradução no grego para a palavra nada? Sabe qual é, irmãos? É nada. Nada é nada. Não existem impossibilidades para o nosso Deus. Uma igreja que avança em fé. Na década de 90, nas nossas igrejas, nós declarávamos muito um cântico que dizia o seguinte: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, vocês não conhecem não, irmãos? Vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. Declara com força agora o que nós vamos fazer? Rompe. Oh, aleluia! Oh! Declare isso. Rompendo em fé. No sobrenatural. Vou lutar e vencer. Plantar e colher. Rompendo em
Irmãos, essa canção, como a palavra de Deus, precisa ser uma realidade para nós. Por várias vezes Jesus declarou, seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. E eu pergunto nessa manhã, o que a tua fé tem gerado? O que a tua fé tem produzido? E eu quero abrir um parêntese e compartilhar um testemunho pessoal de algo que nós temos vivido, a Igreja Metodista Central, porque isso é fato e notório. Nós, na virada desse ano, no final do ano passado, recebemos uma palavra rema de Deus. Deus trabalha muito comigo isso. Deus me dá sonhos, Deus me dá visões, Deus fala comigo, mas Deus é muito diretivo em palavras remas na Bíblia. E, mais ou menos em novembro, Ele falou para mim que o ano de 2017 seria um ano da mudança de nível para frutificarmos mais. Isso era algo que encheu meu coração de alegria, porque nos últimos 2 anos nós tínhamos recebido a cerca de 450 pessoas novas na comunhão da igreja. A igreja vinha num pique de crescimento, num pique de expansão. E quando eu recebi essa palavra, Deus falando, nós vamos mudar de nível, nós vamos frutificar mais, você pensa assim, bom, agora nós vamos lá. E nós entramos debaixo dessa palavra profética, nós entramos debaixo dessa direção profética sobre a vida da igreja. E em fevereiro e março, entre fevereiro e março, nós fomos acometidos de uma situação. E o lugar, um dos lotes, né, que tem o templo da igreja, que o templo, na verdade, está em 2 lotes, ele nos foi tirado de um processo judicial que já vinha de uma guerra, já de muito tempo. E quando aquilo aconteceu, a gente levou um soco. Sabe quando você leva um soco, você fica desnorteado, que você não sabe o que aconteceu, você vai no chão, você fica meio tonto, meio zonzo. E os primeiros momentos foram assim, porque parecia que a palavra que Deus tinha falado não se encaixava. Senhor, você estava falando de mudança de nível. Estava falando de frutos. E, irmãos, ao longo desses meses, esses meses do ano de 2017 foi um tempo de entender e discernir o que Deus estava falando. E agora, findando para o final do ano, eu posso te dizer que a igreja está mais forte do que nunca. Porque o que em qualquer igreja, em qualquer lugar, significaria destruição, a morte da igreja, significou o crescimento das raízes da igreja. Eu tenho falado e eu não tenho medido esforços de abrir a boca e falar que é uma igreja com uma liderança fantástica. Um povo de fé. Um povo que não é ditado pelas circunstâncias naturais. Que não é ditado por aquilo que naturalmente nós estamos vendo. É um povo que crê que Deus é impossível para fazer o que Ele quiser. A nossa agenda não é nossa, é dEle. A nossa vida não é nossa, é dEle. O governo não é nosso, é dEle. Ele é o Rei da glória. Irmãos, eu posso dizer que realmente Deus promoveu mudança de nível, porque a nossa fé ela não é mais a mesma. Toda semana nós temos um desafio de fé. Eu posso dizer que o nível de maturidade da igreja não é o mesmo. Eu posso dizer que o nível de experiências que a igreja tem vivido não é o mesmo. Literalmente Deus promoveu mudança de nível. E o mais glorioso é que Deus está fechando o ano dizendo assim: vocês estão finalizando o ciclo da mudança de nível para frutificar mais. Mas eu quero dizer para vocês que o ano de 2018 vai ser marcado pelo ano do sobrenatural. E Ele tem dito para nós, em cima de Atos 1:8, quando o Espírito Santo desce, e Ele diz, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria e Judéia, e até os confins da terra. Irmãos, porque falar de crer e de fé, quando está tudo confortável, quando está tudo cômodo, é muito fácil. Se você olhar a realidade da igreja primitiva, você vai ver que muitas vezes Deus permitiu que perseguições se levantassem contra a igreja. Para que ela saísse do lugar
cômodo, confortável, para que avançasse em fé. E a igreja apostólica, ela é movida por fé. E eu quero dizer, a igreja aqui em Centenário, eu quero dizer, a igreja que está sob a liderança do pastor Bruno e da pastora Ludmila, aceitem desafios de fé, abram o coração para Deus encher vocês de desafio de fé, para olhar com olhos espirituais e não naturais. A palavra de Deus diz em Mateus 21, 22, em tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis. Irmãos, sabe o que eu quero dizer? É anormal que a igreja não tenha apetites para o impossível, para o sobrenatural. Se você está vivendo uma vida, e você está reclamando dos seus desafios, está reclamando daquilo que gera pressão, daquilo que gera luta, daquilo que te coloca num campo de batalha, é porque você não tem mais apetite para ver os milagres e o impossível. Porque quando nós temos apetite para o impossível, para os milagres, nós não reclamamos das nossas guerras e das nossas lutas. Nós entendemos que elas serão oportunidades que Deus vai promover livramento, crescimento, fortalecimento, experiência e vai nos levar a outro nível de maturidade. É essa a igreja apostólica. Uma outra marca, que eu não posso me empolgar aqui no relógio, viu, irmãos? A outra marca de uma igreja apostólica é uma igreja que discipula as nações. E eu quero chamar você para abrir lá em Mateus 28, do versículo 18 a 20. Eu quero lembrar a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra: e chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, estamos debaixo desse comissionamento, dessa ordem. Isso para mim e para você não é algo que nós podemos escolher não fazer. Existe uma autoridade liberada sobre essa igreja apostólica. Existe uma autoridade liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa autoridade fala que nós precisamos discipular as nações. Nós precisamos ter uma visão de discipular as nações. E isso significa discipular as cidades, invadir as cidades. Significa alimentar uma visão global de missões. Significa que nós precisamos olhar para Teresópolis e achar diante de tudo que acontece nessa cidade, achar o favor e a graça de Deus se manifestando, porque é terra preparada, é terra fértil para eu e você que somos chamados para investir em pessoas. Essa igreja apostólica, ela tem essa visão. É uma igreja que discipula as nações, que faz discípulo pelas nações. E isso fala de marcar as cidades. Eu não vou ler, mas eu quero lembrar quando Jacó foi a uma cidade chamada Luz. Isso está lá em Gênesis 28, versículo 10 e 19. E quando Jacó, ele tem uma experiência ali, ele chega, ele está cansado da viagem, ele dorme, ele encosta numa pedra, ele dorme e ele tem um sonho. E ele tem uma experiência marcante com o Senhor. E quando ele sonha, ele vê uma escada da terra ao céu e vê anjos subindo e descendo nessa escada. E ele tem um encontro tremendo com Deus naquela terra, naquela cidade. E eu quero chamar a sua atenção para isso, que por causa disso,
lá no versículo 19. Diz que o nome da cidade é mudado. O nome da cidade era Luz. Mas o nome da cidade foi mudado e deixa de ser Luz e passa a ser Betel, o lugar da casa de Deus, o lugar do encontro com Deus. E é muito glorioso, irmãos, porque a experiência de Jacó, ela não pode ser lida apenas com um olhar superficial, porque isso fala para mim e para você nessa manhã, que por causa da experiência de um homem, Deus muda a história de uma cidade, porque Ele mudou um nome. Ele mudou o destino, Ele mudou a trajetória. Por causa da sua experiência com Deus, Deus muda a história da cidade de Teresópolis, como também a história das nações, aonde você for enviado. Porque eu quero dizer que muitos não ficarão aqui, muitos serão soprados para as nações da terra. E muita gente que está acomodada aí, que Deus já deu palavra, deu chamado. Deus vai começar agora, a partir desse ano, incendiar o seu coração. Vai arder, vai gerar um fervor, porque chega, é hora de ir, é hora de ir, é hora de sair da zona de conforto, do lugar cômodo e ir. Por causa de um homem, por causa da experiência de um homem, de um discípulo, a cidade foi afetada. Irmãos, pense na grandiosidade disso. Nós sabemos a história de Eliseu também, que Eliseu chega a Jericó, e os homens daquela cidade abordam a Jericó e dizem: olha, Jericó, ela é boa, ela é isso, mas as águas são terríveis. E Deus usa a vida de Jericó para mudar a perspectiva, a história de uma cidade. Irmãos, eu creio que quando nós discipulamos, nós estamos trabalhando para levantar transformadores de cidades. A nossa visão precisa abrir nessa manhã. Você precisa vir e você precisa permitir que Deus te coloque grávido dos sonhos deles para as cidades. Que Deus te coloque grávido para os sonhos que Deus tem para a cidade de Teresópolis. Eu quero finalizar falando da terceira marca de uma igreja apostólica. E você vai abrir comigo Jeremias, um texto muito lido, muito conhecido. E que muitas pessoas têm esse texto como o seu preferido. Está lá em Jeremias 29. Versículo 11. A terceira marca de uma igreja apostólica é que ela tem uma visão poderosa de Deus para as próximas gerações. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ela tem uma visão poderosa de Deus para as próximas gerações. Ela tem uma visão poderosa de Deus, ela tem uma visão ampla, ela tem uma visão macro, ela tem uma visão estratégica de Deus para as próximas gerações. Jeremias 29, versículo 11 diz... Você pode ler junto comigo, mesmo que a sua versão seja um pouco distinta da minha, mas nós vamos ler uma só voz, vamos declarar essa palavra, vamos lá? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Às vezes declaramos esse texto e a gente não se dá conta do contexto dele. E texto fora de contexto se torna pretexto. Eu digo sempre isso na minha igreja. Jeremias 29, versículo 11. É um texto muito forte, mas quando o profeta declara isso ao povo, eu quero que você entenda isso. Jeremias está tendo uma visão gloriosa para o futuro da nação. Jeremias estava vendo uma visão de Deus, aquilo que Deus tinha, aquilo que ia além do pensamento e da vontade humana. Porque quando ele declara isso, o povo estava exilado já por 50 anos na Babilônia. O povo estava sob jugo. E aí o profeta levanta para nutrir a visão de um futuro melhor, uma visão gloriosa para as próximas gerações.
Jeremias é levantado em ousadia para dizer: olhem, olhem, porque Deus tem pensamentos de paz. Deus não vai permitir que isso perdure. A nossa história será murada, marcada, transformada. Jeremias não estava com uma visão, com um foco limitado, mas ele tinha uma perspectiva gloriosa de futuro. E é isso que Deus está falando para você. Não deixe a sua cabeça enterrada. Não deixe que a sua visão seja limitada. Deus quer te dar uma visão gloriosa do futuro, da sua vida, da sua casa e da sua família. Sabe, o meu esposo voltou recentemente de uma viagem no Paraguai. Ficou 5 dias lá, ajudando a igreja. Ele ouviu do Senhor o passe à Macedônia e ele foi, mas no caso dele foi passe ao Paraguai. E quando ele voltou, chegou à noite, nós chegamos muito cansados. Eu vim de uma reunião exaustiva e ele chegou de uma viagem. E nós sentamos e enquanto ele me falava, eu chorava. Porque ele falava assim: amor, as pessoas estão sedentas por Deus. As pessoas estão sedentas pela palavra. E ele me falava o seguinte: amor, eu fui lá e eu trabalhei, o Arley trabalha na área de adoração, é músico, os irmãos conhecem. E ele falou, eu pensei assim, bom, eles vão estar interessados em musicalidade, eles vão estar interessados em fazer algum tipo de prática de conjunto. E ele falou assim: amor, não é nada disso, o interesse deles não é na prática, eles queriam palavra. Eles queriam palavra, eles estão famintos de palavra. E aí ele me mostrou o texto de um rapaz, um jovenzinho que grudou no Arley, ia para onde o Arley ia, ele estava junto. Um ministro de louvor do Paraguai. E ele escreveu um texto lindo, dizendo o que Deus fez. E a cabeça daquele jovem, ele não conseguia pensar, ter uma perspectiva diferente. Porque no Paraguai tem muita pobreza, irmãos, muita pobreza. E ele não conseguia entender, e o Arley falou para ele assim: olha, você vai para o Brasil, você vai lá no Brasil, você vai ficar comigo, você vai na minha igreja, você vai aprender. E ele falava assim: ah, pastor, isso é impossível, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. E o Arley começou a trabalhar nele uma amplitude de visão, de permitir ver algo glorioso ali na frente. E ele escreveu de novo para o Arley estava me mostrando, falando assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor falou para mim para eu orar e para jejuar, e eu estou orando e jejuando, e algo dentro de mim está fervendo. E algo está acontecendo. E eu virei para o Arley, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Paraguai, nós vamos investir no Paraguai, nós vamos trazer esses meninos aqui para o Brasil, eles vão ficar grudados na gente. Porque, irmãos, Deus quer nos dar uma visão gloriosa. E não limite Deus através dos seus limites, achando que Deus vai operar nos seus limites. Deus extrapola os limites humanos, porque servimos a um Deus sem limites. Aleluia! Que vai além. Se você vai aplaudir ao Senhor, aplauda bem forte. Aplauda forte. Aquela visão daquele menino paraguaio, ele não conseguia se ver fora do Paraguai. Ele falou para o Arley que ele já estava quase desistindo da música e da adoração. E uma das palavras fortes é que ele disse que Deus usou a vida do Arley para impactá-lo. Essa visão gloriosa. Eu não sei se você conhece um pouco a história de Orlando. Todo mundo aqui conhece a cidade de Orlando, onde tem a Disney World. Conhece, irmãos? Amém? Por foto... YouTube, internet, você já ouviu falar, reportagem, amém, querido? Orlando nunca foi Orlando. Nem sempre foi Orlando. Na verdade, o lugar onde foi estabelecido Orlando era um brejo. Era um brejo. E a história conta que, mesmo diante daquele brejo, o Walt Disney foi para ali. O Walt Disney teve muitos fracassos como empreendedor. E ele nunca desistiu. Então diga para o irmão que está do seu lado: irmão, não desiste. Fala para ele assim: mesmo diante dos fracassos, Deus tem uma visão melhor para você.
O Disney teve muito, como empreendedor, ele fracassou acho que umas 3 ou 4 vezes, depois veja o filme. Mas quando ele chegou, ele viu um brejo. Na verdade era um brejo, ele não viu um brejo. O Walt Disney viu a Disneylândia pronta. Ele olhou um brejo, mas ele viu a Disneylândia pronta. Porque ele teve uma visão gloriosa do futuro. Ele teve uma visão diferenciada. E é muito interessante que em 1966 morre o Walt Disney. E o mundo perde um dos seus maiores visionários. E conta também a história que o irmão do Disney presidiu a cerimônia de inauguração. Ele morreu sem ver a Disneylândia pronta. Ele morre. Quando o irmão está presidindo a cerimônia, lá cortando a fita, vem uma mulher e chega para o irmão dele e fala assim: ai, que pena, eu estou sentindo muito, porque Disney não está aqui para ver isso tudo pronto. E aí o irmão dele bateu nas costas dessa mulher e disse assim para ela: não, você está enganada. É porque ele viu isso tudo aqui, é que nós estamos aqui. Você está entendendo, irmãos, o que Deus está falando para você nessa manhã? Permita ser um canal que Deus vai gerar uma visão gloriosa de futuro. Permita ser um visionário, porque a igreja apostólica, ela é visionária. Ela olha para um campo, está todo mundo vendo morte, sequidão, destruição, mas ela vê a ação, a manifestação e a graça de Deus ali. Essa igreja apostólica, ela olha para um lugar que todo mundo diz, não vai dar certo, mas ela já viu tudo certo, porque no céu já está tudo pronto, aleluia. Ela tem essa visão gloriosa. Se você fizer um estudo na Bíblia, você vai ver que os homens e mulheres de Deus, eles caminharam porque eles tiveram uma visão gloriosa, uma perspectiva alterada acerca do futuro, acerca das próximas gerações. Quantos aqui têm filhos e filhas? Levanta a mão assim para eu ver nessa manhã. Muitos aqui. Você precisa ter uma visão gloriosa dos seus filhos. Porque a flecha está na sua aljava. Se você não tiver a visão, se você não tiver um entendimento, o discernimento do destino profético dos seus filhos, você não vai saber lançar a flecha na direção certa. E ela não vai alcançar o alvo. A herança não é sua, a herança é do Senhor, diz a palavra, e Ele te deu, para que você lance no alvo certo. Porque se eles não alcançarem o alvo certo, isso vai, com certeza, gerar prejuízos para a geração dos seus filhos e a geração dos filhos dos filhos, dos filhos dos filhos que se sucedem. O que Deus está falando para nós, irmãos, é algo muito poderoso. Eu corri aqui, mas eu queria que você, durante essa semana, pensasse nisso. Que você pedisse para Deus ampliar a tua visão. Pedisse para Deus gerar uma visão de amplitude. E eu estou falando muito sincero para você entender o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa entender alguns fundamentos. E isso fala de fé, e isso fala de discipulado, isso fala de investimento para as gerações futuras. Uma visão macro. Uma visão macro. E eu quero provocar, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo traga um incômodo santo e comece a falar com você. Porque é tempo de sair da zona de conforto, querido. É tempo de sair da zona de conforto. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja brasileira não vai poder mais ficar numa zona de conforto. A igreja brasileira é chamada a se levantar profeticamente para ter uma visão de construção geracional e macro como ela nunca teve. Por isso o discipulado, ele tem vindo como direção, como algo forte, porque faz parte da vivência da igreja apostólica. Essa igreja que é enviada e essa igreja que não nega o seu envio.
quero convidar você, mesmo assentado, que você curve a sua cabeça. Você fecha os seus olhos. Daqui a pouco você vai participar. Nós vamos ter o concílio, mas daqui a pouco você vai participar da ceia do Senhor. Queria que você se colocasse para Deus. Você falasse: Senhor, de repente você está aqui nessa manhã e você não está crendo mais no impossível. Você está tão focado nas suas necessidades que você não está conseguindo ver a riqueza de Deus, a abundância, porque o nosso Deus é um Deus abundante em tudo que faz. Você está aqui nessa manhã e você se acha tão pequeno, incapaz de discipular alguém, e Deus está falando assim: olha, eu te faço discipulador, eu te faço discipuladora, eu vou te enviar às nações, eu quero usar você para ser um canal, para transformar e impactar cidades. Quem sabe você está aqui nessa manhã e a sua visão ela é tão limitada, querido. A sua visão é só trabalhar, ganhar pão, vem na igreja, faz um ministério local, volta para casa. Uma visão limitada, isso é visão limitada. Eu quero dizer, eu quero provocar, eu quero dizer que Deus tem mais para você. Deus quer te dar uma visão gloriosa do futuro. Aleluia. Porque a fidelidade do nosso Deus, ela é incomparável, ela é gloriosa, ela é poderosa. Ele é assim. Um Deus que tudo opera, um Deus que tudo faz. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. A grandiosidade do nosso Deus. Então não olhe para aquilo que te limita. Olhe para a grandeza do nosso Deus. Para a beleza do nosso Deus. Porque Ele é fiel. Ele é tão glorioso, tão maravilhoso. Aleluia. Oh, Tu és, Senhor, fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, eu sei, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, eu sei, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Senhor, estamos nessa manhã diante da Tua presença. O nosso coração se abre, Pai. Porque não existe outra posição e não existe outra dimensão para nos movimentarmos, a não ser a dimensão apostólica. Dessa igreja aqui tem um compromisso com o envio, Pai.
Dessa igreja que quer sair da zona de conforto, dessa igreja que quer sair do lugar cômodo, dessa igreja que está aberta para receber desafios de fé e crer no impossível. Pai, nós estamos aqui, Jesus, porque nós queremos discipular as nações, invadir as cidades das nações da terra e anunciar que só Jesus Cristo salva, só Ele salva, só Ele opera maravilhas. Nós estamos aqui, meu Deus. Ah, Jesus. Porque o Senhor ama o Paraguai, o Senhor ama o Uruguai e a Argentina, o Senhor ama a Índia, o Senhor ama as nações da terra. O Senhor ama Teresópolis, Pai. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, porque nós queremos receber a visão do Senhor, a visão celestial, a visão gloriosa de um futuro melhor, de um futuro debaixo da graça, da direção e da revelação do nosso Deus. Senhor, gera impacto no coração dos irmãos e das irmãs. A mensagem não é minha, a mensagem é tua, meu Pai, Pai. Por isso ministra com vida, manifesta Cristo. E começa já a gerar aquilo que o Senhor tem para a sua igreja no final desse ano, aquilo que o Senhor tem para essa igreja no próximo ano, nos próximos anos, aquilo que o Senhor tem para cada casa, para cada família, para cada irmão, para cada irmã, para as crianças, adolescentes. Começa a trazer, Senhor, isso. E que possamos viver, Pai, debaixo da tua potente e poderosa mão, porque ela sempre vai nos ligar para um lugar seguro, para um lugar de vida, não para um lugar de morte, mas para um lugar de vida, porque aonde o Senhor está, a vida do Senhor se manifesta, aonde o Senhor está, há plenitude de alegria, aonde o Senhor está, há delícias perpetuamente, aonde o Senhor está, a graça, aonde o Senhor está, Pai, tudo é pleno. E nós queremos te dizer que te amamos tanto, tanto, tanto. Que o desejo do nosso coração é honrar, é glorificar e bendizer o teu nome. Completa a obra sobre os nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória, glória a Ele. Desculpa, queridos, a correria. Mas nós queremos dar início. A Simone está aqui. A Simone vai secretariar, é secretária da igreja. Nós vamos fazer deste momento um momento de assembleia. Eu gosto muito da palavra assembleia, eclesia, porque a assembleia é a reunião dos santos. E os santos estão aqui. Eu creio que a Simone preparou. Vai passar uma lista de assinaturas? Sim, Simone? Sim. Você que é membro da igreja, você vai assinar. Por favor, assine, não saia sem assinar, isso é muito importante. Mesmo depois, ela vai estar colhendo a assinatura. Você vai fazer. E só para explicar a você, nós somos, a Igreja Metodista, ela faz de 2 em 2 anos um processo avaliativo. Um processo de avaliação. Da caminhada da igreja, de como estamos e aonde queremos chegar. E esse ano, por causa da mudança episcopal, o nosso bispo está fazendo em 3 fases. A primeira fase foi chamada uma fase de autoavaliação, que cada pastor e cada pastora preencheu a sua autoavaliação pessoal. A segunda fase foi feita através das clãs, que são a liderança que junto com os pastores administram e ajudam no avanço da missão. Então aconteceu isso, eu não lembro que mês, você lembra, Bruno? Acho que foi outubro ou novembro, não sei. Já teve isso, né? A clã da Centenário se reuniu lá na Central, junto com as clãs dos distritos, nós tivemos esse momento, foi muito abençoado. E hoje é uma última fase, e essa fase é o acolhimento do relatório pastoral. Eu vou ter o privilégio e a honra de ler o relatório desses pastores amados aqui, o pastor Bruno e a pastora Ludmila, e para que a igreja tenha uma prestação de contas. Porque muitas vezes a igreja não dimensiona
a tarefa pastoral, o que os pastores fazem. E nós vamos fazer isso de forma muito reduzida, porque não tem como colocar. Foi pedido que fizesse numa folha, que fosse bem resumo mesmo. Não tem como colocar numa folha um trabalho de 1 ano. No caso dos pastores aqui, de 1 ano, porque eles chegaram, assumiram no início desse ano, né? Então, eu quero que você preste atenção. Primeiro eu vou ler do pastor Bruno e depois a pastora Ludmila. Amém, irmãos? Entendemos isso? A clã da Igreja Metodista Centenário e ao concílio local, né? Pastor Bruno falando. Esse foi um ano de desafios e de grandes expectativas. Um ano onde Deus me deu um novo rebanho, o qual tão rapidamente já me identifico e amo. Agradeço a Deus pelo privilégio de ser pastor na Igreja Metodista Centenário. E através desse relatório, tentarei explanar de maneira bem reduzida as minhas práticas pastorais. Tenho exercido com muita alegria o ministério da palavra. Percebo que há muita receptividade em minhas pregações e que a cada dia a igreja tem se tornado ainda mais vibrante em meio à pregação da palavra, seja pregada por mim ou por outra pessoa. Neste ano de adaptação, algumas poucas mudanças ministeriais tivemos, principalmente na liderança dos ministérios. Encontrei líderes capazes, submissos, dedicados e apaixonados por Jesus. A igreja tem caminhado na busca do discipulado, onde tem realizado, através do curso Mulher Única, Homem ao Máximo, Casados para Sempre, Adolescentes, Escola Bíblica Dominical e nos grupos de comunhão e discipulado, realizado todas as quintas-feiras. Não falta oportunidade, somente quem não quer ser discipulado ou não pode por falta de tempo, que não está envolvido em um grupo discipulado. No ano de 2018, teremos novos desafios nessa área. Realizei diversas visitas pastorais, incontáveis gabinetes e acompanhei diversos enfermos no decorrer deste ano, dando auxílio também aos enlutados. Tenho o privilégio de ser professor da classe para batismo e recepção de novos membros e tem sido um grande prazer. Foi um ano de crescimento, recebemos e batizamos muitas pessoas. Sendo assim, tivemos um crescimento financeiro. A igreja voltou a pagar suas cotas regionais e distritais, que há algum tempo não conseguia pagar. Continuamos o sustento dos nossos missionários sem nenhum atraso. Pagamos a passagem do Roberto e família para o Brasil, compramos as cadeiras do templo e fizemos outros diversos investimentos em pessoas e nas estruturas. Foi um ano de milagre e provisão. Agradeço a Deus pelo cuidado que tem recebido eu e minha família, como de forma tão carinhosa fomos recebidos nessa amada igreja. Temos muito a fazer e faremos juntos, não para o homem, mas para Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou ler da pastora Ludmila e aí a gente finaliza depois disso. Amém? Agradeço a Deus por ter me colocado como pastora nessa igreja tão amada. Não é fácil a mudança, mas com a ajuda de Deus, tudo fica mais suave. Tenho exercido com alegria o ministério pastoral junto a vocês, principalmente com as mulheres, pois são elas o meu maior alvo de pastoreio. No decorrer do ano, acompanhei diversas pessoas convivendo e aconselhando diante dos seus problemas cotidianos. Vi o agir de Deus nelas e contemplei o poder transformador de Deus. Foram muitos gabinetes, aconselhamentos, diversas visitas pastorais. Levei a Santa Ceia para muitas pessoas em suas residências no decorrer do ano. E para mim, isso é um prazer. Tivemos diversas programações destinadas principalmente para as mulheres. Nosso culto rosa foi uma bênção, assim como o nosso congresso que alcançou tantas pessoas de nossa comunidade. Estive à frente da implantação do curso Homem ao Máximo e da Mulher Única. Tive a oportunidade de ministrar diversas palavras e ministrações nos cultos dominicais e semanais. Esse tem sido um ministério onde muito tenho crescido com vocês. Estou à frente da escola dominical e tenho contado com o amor e a ajuda dos professores, os quais quero honrar cada um deles nesse meu simples relatório. A escola bíblica dominical tem tido uma frequência expressiva em nossa comunidade. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos. Tenho estado à frente do grupo de comunhão e discipulado todas as quintas-feiras e à frente de uma turma do curso de Mulher Única. O discipulado é minha paixão e tenho grandes sonhos para o ano de 2018. Enfim, agradeço o carinho que temos recebido, eu e minha família. Sei dos desafios que eu e o meu esposo herdou nessa igreja
E como ele tem se esforçado e clamado a Deus pelo seu mover e pela sua graça neste lugar, eu, como sua esposa, estou aliançado nesse projeto. Amo vocês, pois foi Deus que nos colocou aqui. Amém, irmãos? Alguma dúvida, irmãos? Não? Os irmãos, nós podemos fazer o acolhimento desse relatório por aclamação? Podemos fazer? Se os irmãos acolhem o relatório do pastor Bruno e da pastora Ludmila, eu quero convidar você a levantar e você vai dar um amém, um forte aplauso a Jesus. E eu vou convidar eles dois aqui para vir aqui na frente, nós vamos orar por ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor Cláudio. Vem cá, pastor. Agora pastor, né? Já era pastor, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, pastores são para ser amados. Guarda um segredo, quando o pastor e a sua família é amado, é abraçado, ele flui muito mais. Entendam isso. E à medida que nós amamos e abraçamos os pastores, a família pastoral, eles vão recebendo muito mais do Senhor e vão fluindo muito mais no altar. E eu creio nesse tempo do derramar de Deus sobre a vida deles, tempo do derramar sobre essa família linda, uma família que eu já conheço de muitos anos, filhos preciosos, são joias, que vocês continuem amando, cuidando, mimando, que vocês vão ver o que Deus vai continuar fazendo através da vida deles, o que vai fluir de muito mais graça, de muita unção, de muita liberdade nesse altar. Amém? Amém, querido? Eu vou pedir o pastor Cláudio, pastor, né? Mais novo, como representante da igreja. E você, junto com o pastor Cláudio, vai levantar a sua mão direita em sinal de concordância e oração. E ele vai profetizar sobre o ministério dessa família, sobre esse casal abençoado. Amém? Senhor, nós temos aprendido muito nesse ano sobre o amor. Como a gente tem recebido o amor dessa família, Senhor. Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, com toda sorte de bênção, Senhor, esse casal. Senhor, que a unção, Senhor, assim como o salmista declara, Senhor, Pai, que o cálice deles comece a transbordar, que eles sejam mais cheios do Teu Santo Espírito, que sejam mais cheios de sabedoria. Senhor, nós profetizamos, nós liberamos os céus sobre a vida deles, Senhor, no novo ano, Senhor, um ano, Senhor, de conquista, um ano, Senhor, de mais vidas se rendendo através da vida deles, Senhor, que seja um ano, Senhor, do sobrenatural da Igreja Metodista Centenário, Senhor, que sejam almas se rendendo, que sejam vidas sendo transformadas, Senhor, para a glória, para a honra, para louvor do Teu nome, Senhor. E nós louvamos o Teu nome, e nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, Pai, porque certo, Senhor, Pai, que a porção dobrada do Teu Espírito repouse sobre a vida deles, Senhor, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querida, aplauda o Senhor. Diante disso, irmãos, encerrada a nossa reunião.